Boa tarde, galera. Vamos começar mais uma live. Essa é uma live especial, de carnaval, porque a gente não teve a live na segunda, então a gente está fazendo hoje, porque a nossa meta são 3 lives por semana. Então, vamos chegando e hoje a gente vai colocar uns exercícios mais voltados para a nossa reabilitação do nervo ciático. Então, principalmente o primeiro e o segundo bloco, nós vamos trabalhar para aliviar as dores no nervo ciático. Então, vamos esperar um pouquinho a galera chegar. Lembrando, segundas, quartas e sextas, às 6 horas da manhã. Então, amanhã também tem live novamente. Então, vamos esperar a galera chegar. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Mais uma live da coluna ativa. Vamos nos livrar das dores. Boa tarde. Vamos entrando. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Anderson, eu sou fisioterapeuta, sou personal trainer e atuo já há um bom tempo na reabilitação de coluna e nós resolvemos agora trazer para a internet o que a gente já faz há um bom tempo aqui no nosso centro de treinamento. Então vamos começar. A gente já fez, eu acho que 6 a 8 lives, então elas estão disponíveis aí lá no YouTube. Então, vamos começar aí. Sejam bem-vindos. Colchonete, você só precisa do colchonete, o seu corpo e água. Só isso para a gente começar uma live focada em reabilitação de coluna. Vamos entrando aí, galera. Vamos começar. Esperar aí mais uns 6 minutinhos. Ó, não deixa de compartilhar, não deixa de seguir o perfil. E toda semana nós temos 3 lives, às vezes 5, né, dependendo da semana, mas geralmente são 3 lives, às segundas, quartas e sextas, às 6 horas da manhã, em ponto. Inclusive amanhã tem live. Aí essa é uma live especial porque a gente não teve na segunda por causa do carnaval. Então vamos lá. Esperar a galera chegar para a gente começar. Vamos aí, obrigado. Seja bem-vindo. Boa tarde. Bora, colchonete na mão. Bora ficar livre das dores. Aqui no nosso centro de treinamento, a gente atende vários alunos com vários tipos de lesões. Bora ficar livre das dores. Aqui no nosso centro de treinamento, a gente atende vários alunos com vários tipos de lesões, mas o que mais está em ênfase é a coluna. Principalmente agora a gente está com a leva de alunos com lesões na cervical. Então, temos lombar, mas hoje a maioria aqui é cervical. É uma demanda que a gente está tendo agora. Então, a gente já trabalha com isso há um bom tempo. Então, vamos chegando para a gente começar essa live aí. Mais 2 minutinhos e a gente já começa. Já pegou o colchonete? Já pegou a água? Bora aí, nós vamos fazer 3 blocos, tá? 3 blocos. Um bloco, primeiro bloco, a gente vai fazer 4 exercícios. E os 2 últimos blocos, nós vamos fazer 3 exercícios. O primeiro bloco, a gente vai focar sempre em mobilidade, respiração, mobilidade e alívio da dor. Então, a gente vai fazer uns exercícios focados para a gente aliviar aquela dorzinha que a galera tem, que eu já tive também, no ciático, tá? Que desce, irradia para a perna. Então, esse primeiro bloco é específico para isso. O outro bloco, a gente vai trabalhar um pouco de mobilidade, estabilidade, já pensando em gerar um pouquinho mais de força, principalmente para o nosso core, né? Não é só abdômen, o glúteo também entra. E no último bloco, a gente vai trabalhar a cola, um pouco de força, tá? Mas também dentro da mobilidade. Então, esse treino de hoje é um pouco mais focado para aliviar as tensões do nervo ciático
muitas vezes a gente tem, e não é nem o ciático, pode ser o piriforme que está tensionado, ou a gente ficar muito tempo sentado. A galera que mexe com computador, que trabalha no escritório, geralmente tem esse tipo de dor. As pessoas que chegam aqui são pessoas que ficam horas e horas sentadas no computador ou trabalhando no escritório. Tá? Então vamos começar, galera. 5 minutinhos, então vamos começar. A gente vai começar com o trabalho de respiração. Sempre a gente coloca a respiração, porque a respiração é fundamental no alívio da dor. Então, ó, vamos deitar, barriga para cima, mão nas costelas. Vamos empurrar o chão com a ponta do pé para cima. Vamos empurrar o chão, deixar a coluna neutra. Vamos puxar o ar pelo nariz e a gente vai soltar pela boca devagar. Então, puxa, solta devagar. Lembrando que essa mão aqui, ó, é para você sentir se a sua caixa torácica ela está expandindo, como você deve expandir, tá? Puxa, enche, acompanha, puxo e mantendo a pressão aqui, ó. Solta. Vamos fazer 6 respirações. 4, 5, enche o peito. 6. Muito bem. Primeiro exercício, bem simples. A gente vai fazer 6 respirações. Agora a gente vai fazer um que é específico do ciático. Vamos deixar a perna no chão. A outra a gente traz um pouquinho aqui, ó, em flexão, segurando. Cabeça no chão. Mas se quiser colocar um apoio aqui, vamos deixar a perna no chão. A outra a gente traz um pouquinho aqui, ó, em flexão, segurando. Cabeça no chão. Mas se quiser colocar um apoio aqui, não tem problema. E aí a gente vai trazer e vai só esticar até onde você se sinta confortável. E volta segurando. Fica e volta segurando. Você puxa o ar pelo nariz, estende, estende, solta. Quando o pé estiver subindo, a respiração está saindo. Puxo, puxo. Do outro lado, não, mas eu tenho um dor só de um lado. Não, a gente vai fazer dos dois, porque a ramificação ela é dupla. Tá? Puxo. Traz devagar. 4, 5, a última, 6. E traz devagar. Põe no chão. Muito bem. Agora a gente vai fazer um para mobilizar o quadril. Aliviar a tensão do quadril. Porque a gente está com dor, toda a musculatura em volta fica tensionada. Então, vamos no chão. Eu vou deixar a perna cair para o lado, ó, e vou empurrar. Ó, só isso. E puxo de volta. Então, aqui, ó, quando eu solto, o ar vai, ó. E puxo de volta, puxando o ar. Solto pela boca. Bem de leve. A ideia é relaxar mesmo a musculatura. Só. Empurra. Também de 6 a 8 respirações de movimento. Só. Puxa. A última. Empurro. Só. Empurro devagar. E trago de volta. Vamos fazer do outro lado. Deixa eu mudar de posição. Para você ver a posição certinho. Desço. Empurro, soltando ar. Bem relaxado. Puxo de volta. Qual a ideia aqui? Relaxar essa musculatura. Articulação do quadril. Relaxar o glúteo. Relaxar toda a cadeia aqui do glúteo. Para poder você diminuir a tensão do nervo ciático. E solta devagar. E aí, por exemplo, se você tiver uma bolinha de tênis, você pode botar aqui, ó, nessa região e fazer. Aí você vai dar uma ênfase um pouquinho maior. Só que aí você vai sentir a pressão da bolinha na região. Mas também funciona bastante, tá? E por último, nós vamos fazer um alongamento. Vou fazer de frente, para você entender, ó. Eu vou segurar aqui, ó, tá vendo? Vou fazer esse movimento aqui, só isso, tá? E aí eu venho e abraço minha perna aqui, ó. E aí, deito, normal e seguro. Você vai sentir essa região aqui, ó, alongada. E aí, você segura e
e volta. Segura. 6 respirações. E aí desce. Essa é a região que você vai sentir alongar. Tá? Região do trajeto do nervo ciático. E aí, pego a outra, trago para mim e seguro. Quem tem mais mobilidade pode trazer um pouquinho mais. A última e relaxa, tá? Esses são os 4 exercícios do primeiro bloco. Lembrando, por que a gente não faz 10 repetições, 15 repetições? Porque a gente está com dor. No momento de dor, a gente dá um estímulo, mas a gente não dá um estímulo muito, porque a gente não sabe qual vai ser a resposta do corpo. Você pode aplicar esses exercícios e depois você sentir dor. Então, a gente faz um estímulo de 6 a 8 movimentos, e a gente vê como é que o corpo reage depois, amanhã ou depois. Tá? Vamos repetir de novo. Então, novamente, ponta do pé, empurrando o chão, puxa o ar, solta. Você vai ver se dá empurrando o chão e o seu glúteo ele contrai. Então não é uma posição estática. Mais uma. Enche o peito. Solta pela boca devagar. Muito bem. Na verdade não é que é estática. Ela é estática, mas você está fazendo uma força contra o solo. Então acaba ativando a musculatura do glúteo. Aqui já dá uma ênfase maior. Então, vamos fazer do ciático para melhorar. Puxa o ar, solta lá em cima. Estenda o máximo. Puxa o seu máximo. Solta. 3, 4, 5. A última. 6. E traz de volta. Do outro lado. Puxo. Solta. 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora vamos fazer relaxando o quadril. Joga para o lado, empurro, soltando ar. Trago de volta, solto. Trago de volta, empurro devagar, bem relaxado. Puxo devagar. A última, empurro, vou soltando ar. Muito bem. Fazer do lado, vocês verem bem. Solto, empurro. Trago de volta. Jogo devagar, empurro. Se você já está mais avançado, esses exercícios você usa como um trabalho de inicial, antes de fazer a força. Inclusive é o que a gente faz. Tem alguns alunos e conosco. Solto o ar. E aí eu vou aliviando. Você vai sentir um alívio. Às vezes você pode até sentir uma dor nessa região aqui, ó, nas primeiras repetições, que é normal. Que essa banda iliotibial aqui, geralmente ela fica tensa. Então, a partir do momento que você vai fazendo o exercício, você vai aliviando essa tensão. Tá? Vamos fazer agora o alongamento. Puxei, vou fazer de frente agora, para você perceber, ó. Abraço, tá vendo? Abraço e trago para mim e põe a cabeça no chão. E sinto alongar aqui toda essa região. Ó. E aí seguro. Se, por exemplo, ficar muito pesado, pode deixar, ó. E aí você só segura a perna aqui, ó. Aqui tá pegando. Beleza, então você fica só aqui, ó. Não precisa trazer, porque aqui você dá uma ênfase maior, tá? Segura aqui, você dá uma ênfase maior. Vou fazer do outro lado.
cruzei a perna. Ou você faz aqui, ó, se tiver muito tenso, não se conseguir, você pode até levemente empurrar a mão também, você pode fazer, ó, você vai sentir que vai pegar a região, ou trago aqui. Geralmente a gente faz mais aqui, ó, que é mais confortável para o aluno. E aqui ele pode dosar a força. E mantenham soltando o ar devagar. Mais um. Seguro, seguro. E desço, controlando. Muito bem. Estão comigo? Pode beber uma água, um pouquinho. Tá? Vamos aí, galera. Vamos seguir o canal. Vamos dar uma força. Tá? Esse treino é o que a gente passa para os nossos alunos aqui. Inclusive, daqui a pouco, nessa live, vai chegar um atleta aqui de 9 anos, onde a gente está reabilitando os joelhos dela. Então, você vê que a demanda é grande. Tá? Então, vamos nessa. E a gente vai sempre colocar conteúdos que a gente realmente aplica no dia a dia. Vamos lá de novo. Mais a última série desse bloco. Trabalho de respiração. Ponta do pé. Empurro o chão. Mantenho. Estabilizo. Puxo o ar. Solto devagar. Encho o peito. Solto. Puxo. Solto. Encho o peito. Solto. Mais um. Solto. E desço devagar. Ótimo. Agora vamos esticar a perna. Trago para mim. Puxo. Estendo lá em cima. E volto controlando. Solto. Volto controlando. 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Do outro lado, fico 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora empurrando a perna. Puxo o ar, solto devagar, empurro. Trago de volta. Desço o peso, solto. Relaxa bem a perna, galera. Ó, relaxei, empurrei. Relaxei, empurrei. Inclusive, você pode fazer na cama esses exercícios de manhã. Tem alunos nossos que travavam pela manhã. E aí a gente aplicava essas técnicas de manhã. Então, ó, a partir do momento que você levanta, antes de levantar da cama, você vai fazer um de cada. Gradativamente, a gente foi estimulando o corpo dela para que o aluno não travasse. Ela travava quando passeava com os cachorros pela manhã. Então, a gente estimulava ela, antes de sair da cama, ela fazer esses exercícios. Mais um. Muito bem. Ótimo. Agora, o alongamento. Alonguei. Lembrando que você pode empurrar aqui, pode segurar aqui, tá? E seguro. Mantenha a pressão. Esse lado mesmo, em mim, pega muito, porque é o lado da minha lesão. Eu puxo, eu posso ir ganhando aqui, ó. Cada respiração eu vou puxando um pouco mais. E desço controlando. O outro lado, puxo, trago, seguro. Mantenho a pressão, tensiono. E a cada respiração, levando levemente para mim. Mais um. E desço controlando. Muito bem, galera. Estão comigo? Bora, não deixa a peteca cair, hein? Deixa eu ligar o ar aqui que já comecei a suar. Bora, bebam a água. Vamos continuar. Vamos entrando aí, a gente já fez um bloco. Então, quem for entrando, vai pegando pela metade, mas a live vai ficar salva lá no YouTube.
Tá? É só procurar a comunidade ativa, coluna ativa, você vai achar. Está no nome do Axioma, que é o nosso centro de treinamento aqui. Todas as lives que a gente fez até agora estão lá. E aí no perfil aqui também tem alguns exercícios que a gente vai dividindo aí e vai jogando na plataforma, vocês irem acompanhando. Beleza? O segundo bloco que a gente vai fazer é um bloco de mobilidade. Então, a gente vai trabalhar bastante mobilidade do quadril, porque quanto mais movimento você der para o corpo, mais você vai aliviar a dor, porque as articulações vão liberar, a articulação vai liberar a musculatura vai ficar mais maleável, né, digamos assim. A gente vai liberar líquido sinovial, então quando você movimenta, você vai liberar líquido sinovial a partir que você der o movimento e, consequentemente, vai aliviando as articulações. Tá? Então, primeiro a gente vai fazer um trabalho de mobilidade quadril desse plano aqui, ó. Então, eu vou botar a perna aqui, ó, tá vendo? Só que eu vou ficar de frente ainda, o meu tronco não vira, eu fico aqui, ó. Tá? Então, de frente, ó, a perna lateral e eu vou olhar para frente. Para quê? A gente vai trabalhar o quadril agora. E a gente acaba também trabalhando o tornozelo. Muitas vezes um entorse de tornozelo gera uma lesão lá na coluna, porque você muda o seu padrão de movimento, um padrão de marcha, e acaba ocasionando uma lesão. Foi o meu caso, eu torci o tornozelo na luta e acabou afetando minhas costas do lado esquerdo. Ó, o que é que a gente vai fazer? Eu vou empurrar a perna para frente, ó, só que meu tronco sempre virado para frente. E aí meu braço vai para cá, ó. Então, ó, giro, solto o ar aqui, ó, volta. Vou até onde sinta confortável. Mais um. Ótimo. Outro lado. Empurro. Estou querendo gerar uma alavanca, por isso que meus braços vão para o lado contrário. Estou querendo gerar uma alavanca para poder potencializar o movimento do quadril. E o tronco sempre olhando para frente. E aí voltou. Muito bem. Agora a gente vai para a prancha lateral, que é para trabalhar a estabilidade do corpo. Então, lembrando que a gente sempre dá uma na prancha aqui, que é um exercício mais difícil. Então, para você que está começando, você pode ficar nessa posição, ó, só cresce o peito. Se você tiver um pouco mais evoluído, você levanta jogando seu quadril para frente, mas fica apoiado no joelho. Ó, estabilizei. E se você está avançado, perna, estabiliza e aqui segura. Mantendo a respiração, tá? A gente sempre pede por respiração, porque quando você solta o ar, você ativa mais a musculatura do abdômen. E quando voltar, você volta jogando o bumbum para trás, ó. E volta. Vamos fazer do outro lado para a gente não ficar manco. Então, lembrando, aqui é a posição mais confortável para quem não consegue ficar na posição. Aqui é um pouco mais avançado, ó. Você vai jogar o seu quadril para frente. E aqui, perna esticada, é a posição final. Claro que aqui você pode botar movimento, mas isso é papo para outra história. Então, segura. Mantém a respiração, solta o ar pelo nariz, desculpa, puxa pelo nariz, solta pela boca, solta, solta, solta e joga o bumbum para trás. Também vamos fazer 6 respirações, tá? E aí um outro exercício para estabilizar o tronco e o quadril, a gente vai fazer o dead bug, ou inseto morto. Estabilizei aqui, ó. Eu tiro a cabeça do chão um pouquinho, mas eu posso fazer aqui também, com a cabeça no chão, não tem problema. Então, estabilizo, ó, vou tirar a perna do braço contrário. E eu solto o ar quando estou esticando. E volto. E volto. E volto. Voltei. Mais um. E
põe no chão, tá? Muito bom. Esse é o segundo bloco, um bloco de mistura mobilidade e estabilidade junto, preparando seu corpo para um treino mais puxado. Estão comigo? Pô, não deixa de seguir o perfil, comenta todas as perguntas, todas as dúvidas que você tiverem, você pode mandar. Toda live que a gente faz, sempre tem uma ou duas perguntas, a gente vai e responde diretamente para a pessoa. Então não fiquem acanhados. Se tiver dúvidas sobre hernia de disco, dor lombar, ou qualquer tipo de outro tipo de reabilitação, é só chamar. Manda mensagem que a gente responde aí com todo carinho e tranquilidade. Vamos de novo. Segunda série. Semi-ajoelhado, tá? Só que agora a gente vai botar um pouquinho de movimento. Então eu vou aqui, ó, minha perna vai à frente e eu jogo para frente. Jogo para o lado, jogo para frente. Jogo para o lado, jogo para frente. Muito bem. Sempre olhando para frente. Tendo, volto. E vou à frente. Isso. E aí troco o lado. Vou para o lado, vou à frente. Vou para o lado, à frente. 2. 3. 4. O ar sai aqui, ó. 5. Puxo, solto. Muito bem. Agora a prancha lateral. Estabilizo, posturado, jogo o quadril à frente, estendo uma perna a outra e mantenho a respiração. Puxo pelo nariz, solto pela boca. Solto. 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 A última, encho o peito, solto. E jogo o quadril para trás. Muito bem. Vamos fazer do outro lado, para não ficar manco. Estabilizo, posturado, jogo o meu quadril à frente. Eu sempre fico frisando isso, que a maioria da galera faz jogando o quadril para cima. E aí quando faz isso, ó, sente dor. Ai, mas não faça a prancha porque sente dor. Sim, porque você está fazendo inclinação de coluna. E aí você vai sentir. Então joga à frente, ó. Estende e segura. E aí mantém a respiração. Sempre respirando. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Solta. 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 Solto. A última, enche o peito e joga o quadril para trás. Muito bem. Vamos agora para o inseto morto. Barriga para cima. Tiro um pouquinho a cabeça do chão. Estendo. 1. Olha o ar saindo. 2. 3. 4. 5. A última. 6. E controla. Muito bem, galera. Respira um pouquinho. E vamos indo, vamos nessa. Penúltima série. Quem está chegando agora, a gente já está no segundo bloco. Tá? Essa live aqui, a gente está pensando em aquela irradiação do nervo ciático. Por isso que os exercícios são muito movimento, porque a gente está com dor, a gente vai travar o movimento. Isso faz parte. Mas a ideia é dar bastante movimento. Então vamos lá. Perna para frente, ou desculpa, para o lado. Jogo à frente. 1.
2, 3, 4, 5, mais um, 6. Muito bem. Outro lado, vou à frente, solto o ar. 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Prancha lateral. Estabilizo. Cresço o peito, jogo o quadril à frente, estico a perna e seguro. 6 respirações. Mantendo. Puxa, solta pelo nariz, pela boca. A última, solto. E jogo o quadril para trás. Muito bem. Outro lado. Deixa eu olhar aqui se o fone, o microfone está funcionando. Subiu, estico, segura. Mantenho 6 respirações. Sempre pensando, galera, que a gente está pensando em abdômen. Está pensando em melhorar as costas, a dor do ciático. Então, esses exercícios são importantíssimos de estabilidade, porque você está melhorando a estabilidade do seu tronco. Os estudos mostram que a gente que tem dor lombar, a gente tem um déficit de ativação da musculatura dos dorsais e do abdômen. Então, isso que pode estar causando a dor que a gente tem. Então, é necessário que a gente trabalhe esses exercícios. Tá? Dead bug. A última. Voltei, desci e levantei. Muito bem. Quem tem labirintite, quando for fazer esse exercício respiratório, você faz e segura um pouco na posição e vai levantando devagar. Porque como você está soltando o ar, você está fazendo uma respiração mais profunda, você pode ficar tonto. Tá? Então, só um recadinho aí, porque a gente já teve alguns alunos que ficam meio tontos quando ficam em pé. Vamos dar uma respirada para a gente fazer o último bloco, que é o bloco de força, mas pensando também em mobilidade. Tá? Vai trabalhar força e mobilidade agora. E aí, estão comigo? Galera, não deixe de compartilhar, de seguir o perfil, porque sempre a gente está trazendo essas lives aqui, nas segundas, quartas e sextas. Hoje é um dia atípico, porque segunda-feira foi feriado, né? A galera estava pulando. Então, a gente não fez. Mas amanhã, às 6 da manhã, a gente tem outra live pensando em reabilitar a coluna. Amanhã, pela manhã, a gente já está um pouco mais avançado. A gente já está botando um treino mais puxado. Então, se você quiser participar, se sinta convidado. Amanhã, às 6 da manhã, em ponto, nós estaremos aqui. E se tiver dúvida, é só mandar. É isso aí, Renilda. Eu que agradeço a sua participação. Vamos lá, o trabalho de força. A gente vai começar com lunge lateral, que vai parecer com aquele que a gente fez no chão. Então, ó, eu dou um passo para o lado e jogo o bumbum para trás. Ó. Então, dou o passo para o lado, ó, jogo o quadril para trás, o bumbum para trás. O meu tronco, ele fica neutro. Eu não faço isso. Ó. Eu mantenho a coluna não tem movimento. Ó, e volto, empurrando. 3, 4, 5, mais um, 6. Muito bem. Vamos pular de lá. 1. Esse exercício, enquanto você mobiliza o quadril de um lado, o outro quadril você estende, você
você alonga a musculatura da outra perna, porque você fica com a perna esticada. E aí volta, beleza? Agora a gente vai fazer a estabilização que a gente fez até ontem, só que hoje a gente vai fazer uma variação em movimento. Então, qual é a ideia? Lembrando, cotovelo no joelho para ficar em 4 apoios, palma da mão espalmada no chão. Eu faço levemente uma força contra o solo. E aí vou tirar um pouquinho os joelhos do chão. Só que ontem a gente fez isso parado. Hoje a gente vai fazer em movimento. Vamos fazer 6 para cada lado. Ó. Estabilizei, ó, estendo a perna e volto. Estou dando uma ênfase aqui em glúteo e perna. Mais um. E termino na posição e desço. Tá? Não consigo ficar nessa posição. Faz em pé, recostado aqui no sofá, na cadeira. Tá? Também a gente pode fazer, ó, estabiliza. Tá? É o que tem para hoje. E volta o movimento. Pode fazer. Ou na parede. Segura na parede e um de cada vez. Está mobilizando nosso quadril e fortalecendo perna. E agora, unilateral. Tá? Vocês estão vendo, assistindo aí os Jogos de Inverno, as Olimpíadas de Inverno, vocês estão assistindo. Você vê o nível muscular dos atletas. Tá? A perna grande, o glúteo grande. Por quê? Porque eles trabalham muito unilateral. Então isso é importantíssimo. Quando você tira uma perna do chão, tudo muda. Tá? Todo o seu corpo reestrutura para você não cair. Então, ó, tira um pé do chão e volta. A mesma coisa, não existe mobilidade, não existe movimento da coluna. Ó. Estabilizo e volto. Tiro uma perna e volto. Não tem problema botar no chão. Lá na frente a gente pode colocar carga. Tá? Um halter aqui, ó, ou uma barra. Por enquanto a gente faz o modo tranquilo. Antes eu não consigo ficar na perna só. Segura, pega um cabo de vassoura, tá? Segura o cabo de vassoura e também funciona. Estabilizo. Mais uma e volto. Deixa eu trazer um. A gente usa esse implemento aqui, ó, que é uma carga. Isso aqui tem 6 quilos, mas é só para te mostrar como a gente faz com os alunos que não conseguem. Ó, tá vendo? Você pode fazer isso com um cabo de vassoura. Ó. Tá? E funciona do mesmo jeito. Tudo bem? Respira. Para a gente fazer de novo. Vamos fazer mais 2 séries desse. Boa tarde para quem está chegando. Bora, que a live já está nos finalmente. Mas amanhã tem de novo, né? Às 6 da manhã. Não percam para a gente continuar essa jornada de viver sem dor. Inclusive, eu sou prova viva disso. Além dos meus alunos, antes eu cuidei de mim. Eu tinha muita dor nas costas. Vamos fazer de novo. Lunge lateral. 1, volta. 2, volta. 3, volta. 4, 5, 6. Muito bem. Estou fazendo de lado, vou fazer esse de frente para você perceber. A mão pode ir na frente, ó, ou aqui, ó. Tanto faz. 3. Olha como essa perna ela alonga. 4, 5. Você pode abrir menos, tá? Não precisa abrir tanto. Pode abrir na amplitude que você consegue. Tá? Estabilização em 4 apoios. Lembrando, cotovelo no chão, espalmado, mão espalmada, empurra o solo, tiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segurei e desço devagar. Muito bem. Single leg. Mesma coisa, ó. Tiro a perna do chão e volto. 2, como se eu estivesse dando um coice. 3, 4, 5, 6. Outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, galera.
Quem está comigo? Vamos respirar para a gente fazer o último bloco. Lembrando, para não ficar de fora, segue o perfil. Segue a gente, se tiver dúvida, mande que a gente responde. A gente responde todos. Depois que termina, quando eu estou indo embora, geralmente eu vou respondendo todas as perguntas que tem. Então eu respondo todos. E lembrando que amanhã tem de novo, às 6 da manhã, que é nosso horário habitual. Hoje é um dia atípico. Geralmente eu gosto de fazer live à tarde. É mais sobre conversa, educação e dor, porque a gente tem que entender o que está acontecendo com o nosso corpo. E como tem muita informação, às vezes as pessoas falam coisas demais e acaba confundindo vocês. Então, achando que todo mundo que tem toda a dor vem da hernia de disco. Se eu tenho uma hernia de disco, eu estou fadado a ter dor pro resto da vida. E toda a dor vem da hernia de disco. Então, esses pontos que a gente vai conversando, você vai entendendo que nem sempre é assim. Tá? Então, vamos lá. Lunge lateral de novo. Última vez, trouxe. 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Do outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. 4 apoios. Bora. Geralmente, galera, quando o cara está evoluído, o cliente está evoluído, a gente não dá descanso. Só quando ele faz as 3 séries dos 3 exercícios. Aí a gente dá 1 minuto de descanso. Aqui a gente está dando entre as séries, mas porque a gente está começando. Eu estabilizei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Segura e desço controlando. Muito bem. Single leg. Novamente, fazer de lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. O outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. Agora a gente vai fazer o último trabalho, que é o trabalho respiratório. Vamos deitar de barriga para baixo. Vamos botar a mão na testa ou a mão no queixo. Lembrando que esse exercício é para relaxar a musculatura. E aí você vai fazer 6 respirações aqui, ó. Tá? Então, estabilizei, ó. Abri a base, mão no queixo ou mão na testa, tá? E puxo o ar, relaxo bem a musculatura e deixo a gravidade, porque a gravidade vai empurrar meu corpo para baixo, ele vai acabar relaxando a lombar com a respiração. E a ideia é você pensar na respiração para cá, ó. Tá? Traga para cá a respiração. Quando é nossos alunos, a gente coloca a mão do aluno, a nossa mão aqui, ó, para ver isso aqui subindo e descendo. Então, puxo o ar pelo nariz, solto. E a cada respiração você vai relaxando mais no chão. Solto. Enche o peito e solta. Lembra lá no lombar. Mais uma. Enche e solta. Bem relaxado. Muito bom. Agora a gente vai ficar de joelhos, tá? Vamos à frente e a gente vai fazer a posição da criança. Lá na frente, igualmente respirando. Relaxa bem. Coloca a cabeça no chão. Pode colocar a mão aqui ou a mão aqui, tá? Tanto faz e relaxa. A cada respiração você relaxa um pouquinho mais. Mais uma.
Enche o peito agora, solta tudo. Relaxando. Segura, 3, 2, 1. E vai levantando devagar. Lembrando, se não levante de uma vez, principalmente mulheres, tá? E pessoas que têm problema de labirintite. Mulheres porque a troca de posição na mulher geralmente deixa a mulher tonta. Tá? E aí, galera, o que vocês acharam? Deixe seus comentários aí. Não deixe de seguir o perfil. Tá? Se tiver dúvida, mande informações para a gente. Se a gente não souber, a gente vai pesquisar. A gente, tanto eu como minha sócia, a gente está o tempo todo estudando, a gente estuda o tempo todo. Então, a gente sempre está trazendo mais informações para os nossos alunos e, consequentemente, vocês agora são nossos alunos. Então, muito obrigado pela participação de vocês até esse momento. Eu estar contando essas mentiras aqui. E amanhã tem mais. Amanhã às 6 da manhã, a gente novamente volta com as lives, tá? Igual a gente fez ontem. Então, amanhã às 6, já fica o convite para quem nunca participou. Bora, colchonete, não é só para assistir debaixo do coberto, não. Colchonete, água e seu corpo. Só isso que você precisa. Tá bom? Então, boa tarde, boa noite, né? Já está ficando de noite. Boa noite a todos. Bom retorno para casa, quem está no trabalho. E nos vemos amanhã, às 6 horas. Aguardo vocês. Fui.